Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, hoje nós estamos finalizando aquela série de mensagens falando sobre os amigos e os inimigos de Jesus. Pessoas que a história colocou elas como amigas e a história colocou elas como inimigas, opositoras a Cristo ou ao Evangelho de Cristo. Mas antes de darmos continuidade e finalizarmos essa mensagem, essa reflexão, eu gostaria que você que não é inscrito no nosso canal se inscreva. Você que já é inscrito, compartilhe com mais pessoas. Você deixe o seu like, por favor, de forma importantíssima. Deixe nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem de hoje, tá bom? Bem, a palavra de Deus é clara. Existem os defensores de Cristo e dos evangelhos e os opositores de Cristo e dos evangelhos. E um dos homens que a Bíblia, os evangelhos falam claramente que era um opositor de Cristo, era o chamado Caifás. A palavra Caifás quer dizer depressão. Você vê um homem que carregava o termo depressão no nome. Caifás, que quer dizer depressão, ele era justamente o genro de Anás, que eu falava ontem sobre ele, que deteve por muitos e muitos anos uma posição dominante entre os saduceus, que eram religiosos daquela época do Senhor Jesus. Ele era um tipo sacerdote, ele era na verdade o sumo sacerdote daquela cidade, Jerusalém, entre os anos 18 a 36 depois de Cristo. Caifás liderou planos para prender Jesus. Caifás ele advertiu autoridades judaicas a respeito da necessidade, de Jesus morrer pelos crimes que a lei deles predominava como crimes, porque Jesus, segundo ele, se denominava filho de Deus, e isso era um crime para a religião judaica. Então, Caifás, ele presidiu o julgamento, inclusive ilegal, contra o Senhor Jesus, o acusando de culpa, de blasfêmia. Esse foi um dos principais motivos que Jesus foi sentenciado à morte. É claro que ele não tinha nenhuma autoridade para condená-lo à morte, então ele levou até as autoridades, que naquela época era Herodes, Pilatos, para que Jesus fosse condenado. Bem, na verdade, esse homem é como a gente tem a expressão hoje no popular de dizer que ele era o cão chupando manga. É isso mesmo, ele era o demônio em pessoa. E era um homem que exercia uma certa autoridade religiosa. Então, meu irmão, minha irmã, por favor, não condene essa ou aquela religião, não condene esse ou aquele grupo de pessoas, quando você vê que um grande número de pessoas, devido a um líder religioso, político, é contra o Evangelho de Cristo. A gente está vendo que hoje em dia a coisa está bem estreita. Como disse Jesus, o caminho é estreito e quem não aceitar passar pelo caminho estreito, que vá para o caminho de portas largas. Só que o caminho de portas largas vai levar à perdição e o caminho estreito vai levar à salvação. A gente percebe que hoje a gente vê o quê? Pessoas querendo atualizar a Bíblia. E eu já ouvi isso até mesmo pasmem, de autoridades eclesiásticas, autoridades pastorais, pessoas que querem atualizar a Bíblia. Só que tem uma coisa, a Bíblia não precisa ser atualizada, porque a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de ontem, e o jornal de hoje, e o jornal de amanhã. A Bíblia é super atualizada, mas as pessoas
elas querem atualizar a Bíblia. Na verdade, não é atualizar coisíssima nenhuma. Elas querem tirar aquilo que fere os seus pecados habituais, costumais da Bíblia. Então tem pessoas que ela quer tirar, por exemplo, o pecado do adultério da Bíblia. Ela quer, para poder continuar pecando. Ela quer tirar o pecado, né, da promiscuidade da Bíblia para continuar na promiscuidade, na prostituição. Ela quer tirar o pecado da idolatria para continuar na idolatria. Ela quer tirar toda a imundície que a Bíblia julga como imundície para que ela continue na prática das imundícies. Então, a gente percebe que não tem nada a ver com a atualização da Bíblia. Tem a ver, sim, com uma falsa atualização com o propósito de deixar a Bíblia ou o Evangelho do jeito que elas querem. Então, quando a gente vê um religioso como Caifás, por exemplo, que ele foi um grande perseguidor de Cristo e da sua igreja, a gente percebe que ele levantou um julgamento ilegal contra Jesus. E é isso que a gente vê hoje em dia. A gente vê hoje em dia as pessoas dizendo que o Evangelho ele é extremamente, como posso dizer, fascista, ou extremamente machista, ou extremamente, o Evangelho ele tem coisas que vai contra esse ou aquele grupo de pessoas que eles dizem ser a minoria. Na verdade, o Evangelho é a forma mais maravilhosa e mais espetacular da família, né? Da comunidade, da família, de um modo geral, viver. O Evangelho, ele de igual modo, ele defende as minorias, ele defende a mulher, os homens, as crianças, as viúvas, os pobres. Ela defende tudo aquilo que é bom e ela despreza, ignora, repele tudo aquilo que é danoso à sociedade. Agora, se você percebe isso, você não deve ser, como posso dizer, um Caifás da vida. Feriu a sua opinião pessoal, feriu a sua expectativa, você vai lá e é contra. Não, peraí. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito. Então, a palavra de Deus hoje, ela é chamada de homofóbica. A palavra de Deus hoje, ela é chamada de preconceituosa. A palavra de Deus hoje, ela é dita como passível de atualização. Tudo isso, entendeu? Por quê? Porque fere os preceitos humanos desse ou daquele grupo de pessoas. Então, quando você percebe isso, de que lado você tem que ficar? Ah, pastor, eu quero ficar neutro na história. Não, neutro não tem como ficar não, meu irmão. Você tem que escolher um lado. E o lado é o lado de Jesus. Então, a história julgou o Caifás como inimigo de Jesus, porque ele, tendo todo o conhecimento da lei, todo o conhecimento da palavra, ele preferiu ficar do lado dele. Na vida só existe dois lados. Ou o lado de Jesus, ou o lado que melhor te apraz. Que você saiba fazer a melhor escolha, que você fique do lado de Jesus. Porque Jesus, ele é o teu amigo de verdade. Jesus, é o teu amigo certo todas as horas. Não só nas horas incertas, não. Todas as horas. Que você saiba ser amigo dele. Não se oponha a ele nem ao seu evangelho, que você será abençoado na terra. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Prepare o seu copo com água. Vamos falar com ele. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Querido Deus, hoje nós estamos finalizando esse grupo, essa série de mensagens tratando acerca
dos amigos de Jesus e dos inimigos de Jesus. A história, ela julgou os amigos como aqueles que tomaram posição a favor de Jesus, e dos inimigos, daqueles que preferiram o mundo, a glória desse mundo, a vaidade desse mundo, ou simplesmente ficar do lado da arrogância, da prepotência, daquilo que eles tinham como poder. Meu Deus, a gente sabe que esse mundo é do maligno. Senhor. Tudo que nesse mundo existe, aquilo que esse mundo valoriza, por isso que a gente precisa estar do lado de Jesus. E uma infinidade de coisas nos levam a crer que quanto mais íntimos somos, mais abençoados somos. Então, meu Deus, que o Senhor possa trazer bênção sobre a vida dessa pessoa, que ao longo dessas mensagens estiveram conosco, que o Senhor as fortaleça, as abençoe, e que o Senhor, meu Pai, jamais deixe de socorrer aqueles que são teus amigos. Senhor, eu me coloco como amigo do Senhor, que o Senhor jamais deixe de me socorrer e de socorrer essa pessoa que nos ouve agora, trazendo, meu Pai, salvação, milagres, vitórias, graça, misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Abençoe esse copo com água e ao bebermos dessa água recebamos vida, recebamos poder de Deus. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Um forte abraço.